Muito bem. E agora, para irmos para os finalmente, embora a gente não gosta muito de ficar dando dicas e muitos spoilers, mas tem vou chamar de método, by Matarazzo, tá? É, Do seu livro, que você tá, fala sobre os 3Ds da legal. liderança. E eu É, acho que para esse finalmente aqui, para quem está assistindo a gente, independente se é uma pessoa que vai assumir essa cadeira de liderança, ou já assumiu, ou um RH, ou um gestor que quer se informar mais sobre, esses 3D são bem interessantes do ponto de vista prático, tá? Lógico que tem coisas muito mais amplas que a gente falou e ainda vai falar mais para frente, mas o que são esses 3Ds aí, Mata? Conta pra gente. legal. Acho que eu fiz até uma brincadeira assim, né? De que em algum momento alguém me falou, nossa, mas é o quarto curso de feedback que a gente está fazendo em 2 anos. Então, o que a gente percebeu é que ferramenta não falta, né, cara? Se você jogar no Google, como você bem falou, e você colocar lá curso de liderança ou colocar lá como fazer um feedback, vai aparecer 1.528 opções para você escolher. Provavelmente você vai escolher uma e vai fazer até metade do caminho, porque ela não vai fazer sentido para você, Boa. não vai dar para aplicar ou é desconectada da sua realidade. Então, o que eu quis trazer ali no livro foi uma metodologia que, que transcendesse essa questão da caixinha de ferramentas, né? É claro e é óbvio, já passei da fase de falar para o líder que ele é responsável por oferecer um feedback, seja ele duro e assertivo, ou seja ele um feedback de reconhecimento. Teoricamente, todo líder mais ou menos sabe que tem que fazer isso. A questão é como. Mas esse como, ele vai descobrir depois nos cursos, nas ferramentas, nas leituras. Aqui eu fui atrás do porquê que o cara sabe que tem que fazer e não faz. E aí, em geral, a gente descobre que a desculpa clássica e básica é falta de tempo. E quando você olha para a agenda de um cara que é líder de primeira gestão, de uma menina que é líder de primeira gestão, e ele fala que não tem tempo, claro, grande parte dessa agenda, Cauê, era consumida por reunião, é verdade. Mal de todas as empresas, né? Fato. Mas grande parte era consumido na parte técnica, né? E aí, em geral, aparecia como rotina, rotina, rotina. E aí, quando eu ia perguntar um pouquinho mais o que era rotina, a rotina não era uma rotina de gestão, né? Não é uma rotina de analisar desempenho, não era uma rotina de criar template, como a gente falou, não era uma rotina de analisar indicadores, vendas ou financeiro. Era uma rotina de apagar incêndio técnico, né? Então, alguém não soube fazer uma macro, eu fui lá e fiz. Alguém não sabia apertar um parafuso, eu fui lá e apertei. Alguém do meu time faltou, eu tive que ir para a boca do caixa atender cliente para diminuir a fila. Então, a gente percebia que... E veja, eu não estou dizendo que o líder não tem que fazer isso nunca. O que acontece é que a gente fez uma entrevista uma vez com uma menina que dizia assim, o melhor momento do meu dia é quando eu atendo o cliente. Eu falava, que legal, que pena que isso não está na sua descrição. Você não tem que atender cliente, você tem 8 operadores de atendimento, cara. Então, ela inventava umas coisas assim, ó, ela dava café na troca de turno para os dois que estavam atuando na linha de frente, só para ela resolver os pepinos dos clientes. E ela falava assim, nossa, é isso que eu gostaria de fazer o resto da minha vida. Provavelmente ela estava no lugar errado. Então, a gente detectou ali o primeiro D, né, dos 3Ds, que é o desapega, né? Então, enquanto o líder de primeira gestão ou qualquer outro nível de liderança, você pode falar do vice-presidente, enquanto ele não desapegar da atividade anterior, ele não vai abrir espaço para ele entender qual é o novo papel daquela posição nova dele. E aí, se a gente for buscar a bibliografia, a gente olha para o Rancharan, que o Rancharan fala que tem que mudar os valores profissionais. É isso, é desapegar. Se a gente olha para a Linda Hill, principalmente no livro Becoming a Manager, ela fala que criar uma identidade de líder próprio é o mais difícil no líder de primeira gestão. Por isso que a primeira transição é a mais difícil. Teoricamente, as outras você já entendeu o que você quer fazer enquanto líder. Se a gente olha para os primeiros 90 dias, o cara fala, vai lá e entrega alguns quick wins no início. Então, a gente está falando de desapega, porque se você não desapega da atividade anterior, você não consegue começar a trabalhar, né? E aí, em geral, a gente pode dizer que desapegar, ela tem um aspecto ali de entendimento de papel. É isso. Enquanto eu não entendi o meu papel, eu não desapego. Então, o primeiro D é o desapegar. O segundo desapega, delega e desenvolve. Então, o segundo é o delega. Por quê? Porque, assim, se eu não desapeguei da minha atividade anterior, eu não tenho por que pedir para você fazer. Eu não tenho por que pedir para outra colega do nosso time fazer.
Por quê? Porque eu acho que eu vou dar conta do recado. Então deixa você aí com a sua atividade que você já fazia antes, que esse novo processo que chegou agora eu vou dar conta. E a desculpa é assim, meu time trabalha muito, meu time não tem tempo, eu preciso ajudar, eu quero mostrar para o meu time que eu sou uma pessoa igual a eles. Almoço todo dia com eles no mesmo lugar, assim como eu fazia antes. Cara, você já parou para pensar que na verdade você é o tema do almoço? Então, às vezes você tem que deixar os caras almoçarem sozinhos, né? Não tem jeito. Então, se desapegar é um aspecto um pouco mais emocional ou de entendimento do papel, o delegar, ele só vem depois que eu entendi que não é eu sozinho que vou dar conta do recado, mas é uma habilidade, assim como o feedback. Ou seja, se eu não delego, eu não vou aprender. E aí eu falo que eu não delego porque eu não sei. E, sabe aquela brincadeira do Tostines? Fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Enquanto você não delegar, você não vai aprender. Não tem como delegar bem da primeira vez, né? Ou não tem como oferecer feedback bom, bem estruturado, de acordo com que a pessoa, sei lá, se sente acolhida, mas ao mesmo tempo desafiada para entregar melhor, se você nunca fez isso antes, né? Então, se o desapegar tem a ver com o papel, o delegar tem a ver com a habilidade. Ok, então desapego, agora eu começo a delegar. Cauê, qual que é o pior cenário da delegação? É quando você delega e pega de volta. Delega e controla, né? Você mais que controla, mais que ficar fungando no cangote para ver como tá indo, é você falar assim, deixa que eu faço. Você fingiu que confiava, delegou o processo, começou a investir tempo ali, a pessoa desenvolvendo aquela atividade, e você vai lá e às vezes nem avisa, viu? Você passa a noite fazendo, no dia seguinte fala assim, já entreguei o relatório. Cara, mas eu passei a madrugada fazendo, eu também. Então, delegar e pegar de volta é o pior cenário que pode acontecer nesse momento. Por quê? Porque se você delegou e pegou de volta, você não chegou ainda no terceiro D, que é o desenvolve. Porque o fluxo natural é assim, ó. Fui promovido, quase comecei a concorrer com o meu time, percebi que aquele não é meu papel. Ok, entendi meu papel e desapeguei. Desapeguei e comecei a distribuir minhas tarefas. Fui lá no Cauê e deleguei. Não ficou como eu queria. Que bom. Ah, mas é mais rápido eu fazendo do que ele fazendo. Que bom. Faz 5 anos que você faz isso. Se o cara em uma semana faz mais rápido que você em 5 anos, é porque tem alguma coisa errada com você. Sim. Né? Pô. Que bom. Então, eu só vou desenvolver o Cauê a hora que eu entendi que eu ainda preciso delegar de uma forma mais estruturada, talvez colocando prazo, talvez definindo template, talvez discutindo com ele qual é o melhor caminho, talvez discutindo com o time completo, talvez falando assim, Cauê, cara, não é você a melhor pessoa para fazer essa atividade. Eu descobri que o fulano ali sabe mais esse tipo de função do Excel. Fechou. É só trocar, alinhando expectativa. Tá todo mundo junto. Então a gente tem o desapegar, que é o entendimento de papel e é um aspecto emocional. A gente tem o delegar, que é uma habilidade, e a gente tem o desenvolvimento. O desenvolvimento é crença, Cauê. Tem gente que não acredita que pessoa pode crescer. Tem gente que não acredita que a pessoa pode melhorar, ou que a pessoa pode aprender. Se você é uma dessas pessoas que você não acredita que as pessoas podem aprender, a gente não pode fazer muita coisa por você. Que é crença. É algo que é muito comum, né? A gente observar que a pessoa não vai dar conta, ou ela não vai conseguir, ou ela não sabe, eu sei mais. Mas precisa ter a primeira vez, né? A gente precisa ter essa... dar essa oportunidade para o outro. E demanda tempo. Demanda tempo. Isso, é isso. E aí o trade-off do tempo, assim, é mais fácil fazer do que ensinar. Eu concordo. Só que a pessoa tá com uma visão de almoço e janta, né? Vende o almoço para comprar o jantar. Sim. Se ela fizer esse cálculo de tempo na execução do mês inteiro de 30 dias, eu duvido que ela vai falar que fazer é mais fácil que ensinar. Duvido. Porque é muito tempo na execução. Né? Esse é um exercício muito trabalhoso, mas é o essencial, acho que para dedicar os primeiros dias, né? E é uma das coisas que a gente está trabalhando aqui, entre outras. Mais para frente vem mais coisa por aí, mas é um jeito de olhar a liderança menos comum. Acho que é menos pelo by the book, menos pelo Google, porque contratar, demitir e dar feedback
não é o que vai te fazer ter sucesso, principalmente nesses primeiros 90 dias. É importante saber, sim, isso está disponível, mas lidar com esse sistema todo tem muitos mistérios a serem desvendados, descobertos. As ferramentas, elas vêm, né? Elas vêm do seu encontro. Elas E se você vêm. trabalha numa empresa, feedback é de um jeito. Se você vai trabalhar em outra empresa, feedback é de outro jeito. Pela cultura e pela estrutura que eles escolheram. Mas antes disso tem isso que você estava falando, que é sair da ferramenta e ir mais para a reflexão do papel, né? E é comum se sentir perdido. E é por isso que estamos por comum. aqui. Entre outras coisas que virão muito em breve, o que eu deixo aqui para os nossos finalmente, antes de passar uma última reflexão aí para você, é este livro, que é o livro do Mata, aqui, Desafios da Primeira Gestão, uma abordagem eficaz para a primeira transição de liderança. Tem muita coisa legal aqui, muitos autores que o Mata citou aqui também, e que ele se baseou junto com a experiência dele para trazer para cá. Bem didático, bem adequado para quem quer, seja quem está assumindo, seja quem vai assumir, seja quem está no RH, como eu falei, seja um gestor que quiser se aprofundar um pouco mais numa visão mais contemporânea.